Começando mais um Voi Talks, o podcast da Voi Advogados. E agora iniciando o Voi Talks Eleições, que nós vamos estar conversando com alguns candidatos a deputado estadual e deputado federal, mas hoje nós vamos iniciar com uma pessoa que é especialista em direito eleitoral. Eu tenho aqui a honra de receber o Dr. Rei Júnior, que é advogado, mestre em direito, ele é presidente da Comissão Eleitoral do OAB Campinas, professor e pelo Instagram alguém que entende de unha e de vinho, né, doutor? Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, espero poder contribuir com essa série de entrevistas. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece, a gente aqui na Voi, a gente tenta sempre todas as eleições participar de alguma forma. Na eleição municipal passada nós fizemos um debate entre os candidatos aqui da cidade de Paulínia, foi o único debate assim. Teve um outro, mas esse organizado no formato de debate foi o que nós fizemos. E agora, nessas eleições, nós queremos contribuir também. Então, a gente iniciou o nosso podcast há mais ou menos um mês e meio e já veio as eleições aí. Vamos tentar aproveitar ao máximo isso para tentar fazer o que a gente sempre tenta fazer, que é levar quem está nos assistindo as informações necessárias, principalmente quando se trata de direito, que o nosso podcast ele tenta ser relacionado ao que nós fazemos no dia a dia, o direito. Então, eu agradeço mesmo o convite de estar aqui. Doutor, eu queria fazer uma primeira pergunta que eu gosto de fazer para os advogados que a gente conversa, que é o seguinte. Sempre que a gente está fazendo a faculdade de Direito, poucas vezes, exceções, as pessoas sabem o que querem quando sair. Então, aquele que entra, eu vou fazer Direito para fazer isso, são exceções. A grande maioria entra a fazer Direito e sem saber o que vai fazer, sem saber a carreira que vai seguir, sem saber qual é o caminho. Às vezes até imagina o que vai fazer, eu mesmo quando entrei imaginava um caminho, fui por outro completamente diferente. No seu caso, doutor, a questão do direito eleitoral, dessa área, surgiu como? Eu não sou uma exceção, sou exatamente como o senhor. Também entrei na faculdade almejando um caminho, e esse caminho, durante todo o percurso da faculdade, foi mudando. Eu vou te contar o curioso. Eu não queria ir para o direito eleitoral. O direito eleitoral me puxava e eu tentava, de toda forma, levar o meu escritório para um outro caminho, investia em outro caminho, investia em captação em outras áreas. Mas eu digo para os meus alunos, e eu digo também para os seus ouvintes, que a gente não escolhe o direito, é o direito que nos escolhe. E o direito quis que eu fosse para o direito eleitoral, por quê? Porque num determinado momento da minha carreira, eu fui convidado a assessorar juridicamente um vereador. E ali eu fui tendo contato com o direito administrativo, com o direito constitucional, e evidentemente que no período eleitoral também caía no meu colo, literalmente, questões envolvendo o direito eleitoral. E daí que eu fui estudar o direito eleitoral, porque o senhor sabe que naquela época, né, a gente não é tão jovem assim. Sim. Naquela época não tinha direito eleitoral. Eu não sei se hoje está na grade. Hoje está, porque agora tem na prova da OAB. Ah, tá. Naquela época não tinha, né? Não tinha. E aí que eu fui estudar o direito eleitoral, que eu fui me envolver um pouquinho com o direito eleitoral, e o direito eleitoral foi me consumindo. E eu dizia, não é isso que eu quero ir para outro lado, e enfim. E eu fui estudando direito eleitoral e tendo demanda de direito eleitoral, e eu vou dizer a verdade, senhor, a hora que eu olhei para o espelho, eu me vi absolutamente envolvido com o direito eleitoral. E aí eu aceitei que o direito eleitoral, então, era a minha área. Não só o direito eleitoral, evidentemente, mas o direito público de uma maneira geral. Constitucional, administrativo, né? Tudo aquilo que envolve a política, enfim. E aí assumi esse papel e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja essa área do direito. Então, de fato, o senhor tem toda a razão. Quem nos escolhe é o direito, não somos nós que escolhemos, com algumas exceções. E eu fui para o direito eleitoral, assim, absolutamente sem uma perspectiva, sem um planejamento. Ele aconteceu para mim e hoje, como eu disse, eu não me vejo fora disso. Hoje dá aula sobre essa matéria, acorda e dorme pensando nisso. Assim, ó, lá no escritório, a gente tem cível, né? A gente tem... Na verdade, eu tenho três grandes pilares lá no escritório. Um deles é o direito público, no qual está inserido o direito eleitoral. Por quê? Porque como a gente faz direito eleitoral, a gente advoga para muito candidato, muitos se elegem. E uma vez eleitos, eles precisam de suporte.
E aí esse suporte, evidentemente, não é mais o direito eleitoral. Vai envolver questões envolvendo, dependendo de quem é o candidato, né? Envolvendo licitação, envolvendo ações de improbidade. Então, o direito público, de uma maneira geral, é um desses grandes pilares do escritório. O outro é o cível, que é a área, digamos, afetiva do escritório. Foi onde eu comecei, foi para onde eu tentei levar o escritório. Né? Então, ali no cível, que eu brinco, que eu chamo de bandejão, porque ali você tem de tudo. Você tem contrato, divórcio, inventário, ação de cobrança, ali cabe tudo um pouquinho, direito do consumidor. E a gente também tem uma área envolvendo assessoria empresarial. Então, assim, desses 3 grandes pilares que nós temos, o direito público e o cível, de uma maneira geral, são 2 áreas que realmente nos consomem bastante. E eu, especificamente, dentro da nossa equipe, do nosso grupo, eu sou quem encabeça a parte do direito público, que vem o direito eleitoral. Então, sim, é o tempo todo pensando em direito administrativo, pensando em direito público, direito eleitoral. Isso domina o meu dia a dia, né? É a grande área de atuação que eu atuo. Para quem está assistindo a gente, eu recebo muitas vezes recebo no meu Instagram pessoas que estão formando, pessoas que estão saindo da faculdade, passando no AB, e muitas pessoas nem olham para o direito eleitoral, e muitas têm uma visão equivocada de que é uma justiça que funciona a cada 2 anos. Isso é real ou não? É algo que é rotineiro? Nós temos demanda o ano todo. Então vamos lá. Um ponto importante, até obrigado pela oportunidade de dar uma desmistificada, é que muita gente fala, não gosto de direito eleitoral, porque vincula direito eleitoral à política. São coisas absolutamente distintas. Política é uma coisa, direito eleitoral é outra coisa. Né? Então, é importante que o acadêmico de direito entenda isso e não permita que, às vezes, uma aversão à política, seja por conta de um viés ideológico X ou Y, afete aquilo que ele pensa sobre o direito eleitoral. O direito eleitoral ele é técnico, né? É óbvio que ele está envolvido com a política, mas ele é técnico. Então, esse é um ponto importante. O direito eleitoral, ele até pouco tempo atrás não era tão difundido assim, agora ele está na prova da OAB, mas com apenas 2 questões. Então, ainda assim, alguns acadêmicos ainda não se preocupam com o direito eleitoral. São só 2 questões, não vai fazer grandes diferenças. Mas eu percebo na faculdade de Direito que o direito eleitoral tem seduzido um grande número de pessoas. Então, se eu for comparar o direito eleitoral hoje com o direito eleitoral há 2, 3 anos atrás, eu não tinha nenhum aluno, por exemplo, interessado em fazer TCC de direito eleitoral. Hoje eu já tenho vários. Né? Por quê? Porque eles vão conhecendo, querendo ou não, eles vão ter contato na sala de aula e desperta uma curiosidade aqui, desperta uma curiosidade ali. Então, eu percebo uma crescente. Mas ainda assim, se o senhor for verificar na prática, os escritórios que são advogados, que fazem efetivamente o direito eleitoral, são muito poucos. Então, advogados que fazem, porque tem um vínculo com um político aqui, outro ali, ok, tem bastante. Mas uma banca de advogados, um escritório de advogados que faz realmente o direito eleitoral de maneira, vou chamar de profissional, mas não no modo pejorativo, profissional, são poucos. E um ponto que o senhor tocou, tem demanda sempre? Vamos lá. É bem verdade que o direito eleitoral ele é sazonal. A cada 2 anos você tem um aumento de demanda. É verdade. Só que não apenas a cada 2 anos. Por quê? Primeiro, você tem resquícios desses períodos eleitorais que se estendem no período que não é eleitoral. Então, para o senhor ter uma ideia, eu tenho até hoje, 2026, prestação de contas pendente de 2024. Tá? São poucas, é verdade. A justiça eleitoral, diferente da justiça comum, ela é muito rápida. Né? Então, os prazos são muito curtos, ela funciona realmente mais rápido. Mas tem alguma coisinha que sobra ali. A gente tem no escritório ações de impugnação de mandato eletivo, ações de investigação judicial eleitoral, a gente tem ações vinculadas ao direito eleitoral, mas não necessariamente direito eleitoral, que percorrem. É óbvio que não é uma demanda tão intensa como você tem no período eleitoral. Então, você pega o período eleitoral, nosso escritório, por exemplo, fez 600 candidatos a vereador. Então, assim, naquele período, isso tudo é uma avalanche. Mas desses 600, alguma coisinha sobra. Entendi. Tá? Então, em cidades aqui da região, a gente tem ação de investigação judicial eleitoral rolando até hoje. Ainda não foi julgada nem em primeira instância, ou seja, isso ainda vai para o TRE, isso ainda é possível que vá para o TSE. A gente tem
ação também de suposta fraude à cota de gênero, que foi julgada pelo TRE agora esse ano, né? De uma ação que era de 2024. Agora nós recorremos, está lá no TSE. Então, enfim, tem demanda. É óbvio, eu insisto nesse ponto, que a cada 2 anos essa demanda é crescente, mas ela percorre ao longo do tempo. E aquele que trabalha essa área, inevitavelmente, acaba mantendo um contato com esses candidatos e se acaba tendo trabalhos, né, nesse período. De outras decorrentes situações. disso, exatamente. Então é uma área bastante intensa, bastante interessante. Ah, muito interessante. Uma outra questão sobre as eleições desse ano, né? Todos os anos eleitorais, a Justiça Eleitoral traz algumas mudanças na regra do jogo, né? O jogo ele tem uma regra, mas a cada 2 anos eles mudam essas regras. Em algumas coisas tem algumas mudanças que são, vamos dizer, drásticas e tem outras mudanças que são simples, mas afetam ali ou o candidato ou até o próprio eleitor. Por que a Justiça Eleitoral, todas as eleições, traz essas novas regras, essas mudanças? Qual é a natureza disso? O que é importante com essas mudanças? A justiça eleitoral, doutor, o direito eleitoral, ele é bastante restritivo. E por que isso? Porque o direito eleitoral e a justiça eleitoral busca uma espécie de isonomia entre os candidatos. Então ela vai limitando a liberdade desses candidatos para que todos tenham uma igualdade no que diz respeito à propaganda eleitoral. E isso que traz esse grande número de restrições. Essas alterações que o senhor bem mencionou, que ocorrem a cada eleição, elas são, no mais das vezes, ligadas à propaganda eleitoral. Então a gente não tem já há muito tempo uma alteração muito significativa nas eleições propriamente ditas, exceto lá em 2016, que você mudou de 90 dias para 45 dias. De lá para cá, o que você tem de alteração? Regra de propaganda. Tá? Regra de propaganda. E toda eleição, você tem uma regrinha de propaganda alterada aqui, outra ali. Para a eleição passada, o carro de som, né, que todo mundo via passando nos bairros, parou de poder ter, né? Para essa eleição aqui, o que a gente tem de alteração? Não tem nada significativo no que toca a propaganda. A gente tem uma alteração que é importante, mas não drástica, na prestação de contas. Então, quem aluga um imóvel para fazer um comitê eleitoral agora tem que se certificar de que esse imóvel está no nome daquele que assina o contrato. Até então não era uma obrigatoriedade, era uma precaução que alguns escritórios tomavam, o meu era um que tomava, mas não era uma obrigatoriedade, agora é. Uma outra coisa que a gente já fazia, mas não era obrigatório, agora é a contratação de pessoa jurídica que vai produzir um material, que vai prestar algum serviço para a campanha. Você tem que também buscar certidões de que essa empresa está regular com o fisco, está regular com o INSS, você só pode agora contratar empresas pode contratar que quem está devendo. Exatamente. Então, isso era uma precaução que existia, agora não é mais uma precaução, agora é uma obrigação. Então, são regrinhas assim que não vão também causar grandes alterações, mas são coisas que a gente tem que ficar atento. Para essa eleição, por exemplo, inclusive por reflexo da de 2022, os contratos de prestação de serviço agora têm que ser muito mais bem elaborados. Que cá entre nós, né? A gente fazia aqueles contratinhos simplesinhos, falava o mínimo possível, exato. Falava o mínimo possível para fazer um frente e verso, ter uma folha só, não ter grande volume de coisa. 2022 a Justiça Eleitoral veio pegando todo mundo, e agora não, agora os contratos têm que ser bem elaborados, o que exatamente aquela pessoa faz, onde que ela atua, o horário, o valor que você está pagando, por quê, qual é a razão de estar pagando isso, enfim. Então a Justiça Eleitoral, ela trouxe essas inovações. E talvez das principais inovações, mas sem um regramento muito específico, até porque isso é muito recente, é a utilização da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial hoje é uma realidade em todas as áreas, no direito eleitoral não é diferente, os candidatos vão utilizar, estão utilizando, e a Justiça Eleitoral já está de olho nisso. Só que a Justiça Eleitoral não sabe para onde isso vai. Então, eu diria, senhor, que esse ano o uso da IA é um balão de ensaio. Vai acontecer e vão criar regras depois. Exatamente. Creio eu que para as eleições de 2028, a gente tenha talvez uma resolução
ou talvez um incremento das resoluções já existentes, tratando especificamente da IA. Assim como foi, por exemplo, a questão do impulsionamento. O senhor deve se lembrar que em 2016... 16, 18, quando começou as redes sociais não ali. podia, né? Lembra? Você não podia impulsionar, não podia fazer nada, você não podia fazer propaganda em rede social. E aí, na prática, a Justiça Eleitoral viu como aquilo funcionava e foi, ao longo do tempo, criando uma regulamentação que hoje é muito clara para todo mundo. Creio eu que a IA está indo no mesmo caminho. Tem uma coisa que eu como cidadão mesmo, eu me deparo assim, que eu não sei como pesar isso na legislação, mas vamos lá. A gente tinha, há alguns anos atrás, não sei se foi em 2016 que mudou, 14, não me recordo, aquela questão daqueles cavaletes dos candidatos espalhados pelas ruas. A pessoa ia lá, colocava o cavalete o dia inteiro, depois tinha que retirar. No início não precisava retirar, depois tinha que retirar, etc. Teve uma época que deu um problema gigantesco daquilo cair, ir para o meio da rua, a pessoa se acidentar. Só que hoje nós mudamos, nós não temos os cavaletes, a gente tem aqueles banners, o Wind Banners, que praticamente, visualmente, é a mesma coisa que um cavalete. Isso aí. O que tem de diferença? Foi um jeitinho brasileiro que eles deram ali para poder driblar o que a legislação falou, tirou aquele cavalete, mas autorizou aquilo. Tem alguma diferença real no uso daquilo pela legislação? Falando de uma maneira bastante clara, o Wind Banner é o novo cavalete. Isso é fato, né? E penso eu que a Justiça Eleitoral vai trazer alguma regulamentação para isso. Isso é um jeitinho brasileiro? É. Por quê? A Justiça Eleitoral falou, cavalete não pode mais. O direito eleitoral falou, cavalete não pode mais. Mas pode bandeira. Então o que os candidatos começaram a fazer lá em 16, 18? Colocavam pessoas com bandeira espalhadas pela cidade. Só que ter pessoas com bandeira te traz dois custos. Né? O que eles pensaram? Bom, eu não posso ter o cavalete, mas eu posso ter uma pessoa com bandeira, que é móvel. Então eu vou colocar um Wind Banner, que é móvel. Né? E aí substituiu-se, então, a pessoa com uma bandeira por uma bandeira móvel, que é o Wind Banner. Só que a Justiça Eleitoral fala lá na Lei 9.504 que você não pode fazer propagandas em jardins. Certo. Tá certo? E o que é o jardim? Praças, canteiro central, balão, né? Se você tem grama, é considerado jardim. E o que alguns candidatos fazem? Colocam esse Wind Banner lá no jardim. E a Justiça Eleitoral está notificando para tirar. Outra coisa que alguns candidatos fazem, colocam um em cima do outro. Já deve ter visto, né? Exatamente. Tem 50, um enfileirado. A Justiça Eleitoral entende que isso dá o efeito outdoor. Também manda tirar. Ou seja, e o mais grave de tudo, alguns candidatos tiram aquela base pesada e finca, né, no jardim, exatamente. Que aí, além de não poder colocar no jardim, aí não se torna mais móvel, porque você fixou, né? Enfim, o que está acontecendo? A meu ver, é uma opinião, ninguém precisa concordar comigo, uma má utilização dos Wind Banners. E essa má utilização dos Wind Banners vai trazer o quê? Restrição. E agora eu vou fazer uma crítica à nossa classe. O que a gente vê no dia a dia das eleições? O nosso cliente candidato pedindo para a gente criar um problema na campanha do outro para ficar representando, para o outro ter um problema. E o que a gente vê? Muitos advogados, e é uma crítica construtiva, muitos advogados ajudando os candidatos a dar um jeitinho e fazer aquilo que não pode. A Justiça Eleitoral não é boba. Sim. Ela olha para isso e ela restringe. Ou seja, essa restrição que já é natural da Justiça Eleitoral, de modo a buscar isonomia, ela se torna ainda mais severa por conta do jeitinho. O carro de som é um exemplo disso. Quando proibiu-se o carro de som, se eu ganhasse R$10 a cada vez que eu respondi isso, eu estaria milionário. Doutor, carro de som não pode mais? Não. Em carreata pode? Em carreata pode. Quando o candidato está próximo, né? Ou não também. A carreata o candidato não precisa estar. Né? Doutor, carro de som pode? Não pode. Em carreata pode? Em carreata pode. 3 carros é carreata? É. Então eu vou colocar 3 carros rodando. Percebe? Então assim, sempre se busca uma maneira de dar uma burladinha. E a Justiça Eleitoral, como disse o senhor, ela não é boba, ela vê isso. Então, o Wind Banner é o novo cavalete, isso é fato. A má utilização desses Wind Banners vão gerar uma restrição. Eu até achei que para a campanha desse ano já haveria essa restrição. Mas, normalmente, doutor, não é uma
Não é uma regra, mas normalmente a Justiça Eleitoral faz os seus balões de ensaio nas eleições municipais. Não faz para deputado, para senador. Que Então, a municipal ela é mais condensada, então né? eles fazem os Se testes tiver nas que dar um municipais. jeitinho melhor é na municipal ali. Exatamente. Então, assim, é possível, a depender de como for, né, as eleições, é possível que, por exemplo, nas eleições de 2028, a gente tenha algum regramento para a utilização dos indie banners, porque de fato os indie banners estão dominando, é uma forma mais barata para o Sim, candidato, só que talvez a má utilização deles gere uma restrição. restrição, que eu não sei de que maneira viria para as próximas eleições. E assim, todas essas restrições que a Justiça Eleitoral vai implementando, na sua visão, consegue coibir, porque ela tenta, eu entendo, pelo menos na minha leitura, que ela tenta coibir essas questões para poder dar uma equiparação entre os candidatos, para que todos possam concorrer no mesmo nível ali de competitividade. Mas consegue fazer isso? Além de buscar essa isonomia, a Justiça Eleitoral também, ao longo das eleições, ela tem buscado uma campanha mais visualmente limpa. O senhor deve se lembrar que até pouco tempo atrás podia pintar muro, Sim, podia pôr muro, placa, placa. né? Hoje em dia não pode mais pintar muro, não pode mais pôr placa. Isso é para dar isonomia entre os candidatos? Não. Isso é para tornar uma campanha mais limpa, visualmente limpa. Porque de fato ficava aquela bagunça na cidade, né? Você olhava para um bairro, cada casa com uma pintura, com um nome, cada um com uma cor. Então a Justiça Eleitoral E dinheiro, né? Você é, pagando para usar. ela tem também olhado para essa campanha mais limpa visualmente falando. Então são as duas coisas que a Justiça Eleitoral tem tentado regulamentar. Em relação ao Wind Banner, assim como a bandeira, o que a Justiça Eleitoral também busca é preservar a segurança de pedestres e motoristas, né? Então você pega de repente uma rotatória, aquele bando de Wind Banner, você não consegue ver se vem carro, se não vem carro, se vem pessoa. Então isso tudo é uma preocupação da Justiça Eleitoral. Mas assim, essas restrições, cada eleição vem uma restrição nova. Não é da natureza do candidato ter que aparecer para conquistar o voto? E aí, se a justiça, eu não, se a justiça vai tirando essas oportunidades de se aparecer, acaba não beneficiando aqueles que já estão no dia a dia com o mandato, aqueles que já estão. Porque muita gente tem essa visão de que não só a justiça, mas que a regra do jogo eleitoral beneficia quem já tem mandato. E prejudica quem não tem. Até um outro exemplo que esses dias eu vi, que eu achei interessante. Na eleição de 2024, em São Paulo, a gente teve um candidato que gastou muito pouco da verba pública, muito pouco. Não lembro se foi 1 milhão, 2 milhões da verba pública ali que tinha partidário, e um outro que gastou 50 milhões da verba pública. O que gastou 1 milhão e que acabou gastando, dizem que acabou gastando um valor de outra forma, foi processado e cassado e inelegível por abuso do poder econômico. E o que gastou 50 milhões do dinheiro público não abusou do poder econômico. Então, assim, não acaba transparecendo para o cidadão que essas regras e restrições, você que está começando a sair agora, você não pode aparecer tanto. E aquele que já tem mandato, já apareceu durante um período, ele sai num nível ali desigual, vamos dizer assim. Perfeito. Igualdade não existe. Tá. Fato. Igualdade não existe. Então a Justiça Eleitoral ela tenta equilibrar isso. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. As eleições, o período eleitoral antigamente era de 90 dias e se permitia o financiamento de campanha por pessoa jurídica. Perfeito. O STF veio e disse, olha, não pode mais, pessoa jurídica é inconstitucional. Pessoa jurídica não pode doar. Aí veio as eleições, salvo engano, em 2016. Sem dinheiro de pessoa jurídica, uma campanha de 90 dias, é uma campanha cara. Sim. Né? É uma campanha cara e não tinha dinheiro para fazer. Então a Justiça Eleitoral, o Direito Eleitoral e a Justiça Eleitoral falaram, bom, então o que a gente vai fazer? Vamos diminuir o tempo de campanha. Então baixou de 90 para 45. Então a natureza de se diminuir o tempo foi justamente a questão de para baratear, recurso. Exatamente, para baratear. Então eu tenho 90 dias, eu preciso de muito dinheiro, eu tenho 45 dias, eu preciso de menos dinheiro. Mas mesmo assim ainda faltava recurso. Aí veio o FEFEC, o Fundo de Financiamento Especial o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o tal do fundão, né, que todo mundo chama. Então veio o FEFEC para custear essas campanhas de 45 dias. Aí vamos lá. Que a largada não é
baseada na igualdade, o senhor tem toda a razão. Então é óbvio que eu tenho aqueles que já são detentores de mandato eletivo que saem na frente, as celebridades que saem na frente. E aí você tem aquele que não é celebridade, que não tem mandato eletivo, ele precisa ser visto. E como ele é visto? Através do Idibanda, através do Santinho, através do impulsionamento. E esse cara, esse candidato, ele precisa estar em igualdade com esses outros. Então, a Justiça Eleitoral, ela precisa, de alguma maneira, promover isso. Na medida em que ela começa a restringir, ela precisa pensar uma forma de restringir, mas não prejudicar aquele que precisa aparecer. Inevitavelmente, ela prejudica. Porque ela trata igual todo mundo. Ela não tem um tratamento diferente nessa situação. Perfeito. Então, a Justiça Eleitoral, ela precisa dar um jeito de resolver isso, mas ela não consegue resolver isso, né? Então, assim, essa desigualdade, ela existe e ela vai continuar existindo. E ela acaba jogando essa responsabilidade nesse candidato. Fala, ó, arruma um jeito. Se vira. Aí vem aqueles, por exemplo, que sabem trabalhar bem as redes sociais. Uma enxurrada que nós vimos na eleição de 2024 são, e não é uma crítica, eu estou trazendo o fato para a gente discutir aqui, esses candidatos fiscalizadores. Sim, que sai fiscalizando. Exato, né? Olhando o que tá errado. Estou fiscalizando aqui, eu sou um delegadão e coisa e tal. Esse pessoal nadou de braçada nas últimas eleições. Arrumou um jeito de aparecer ali para poder sair dessa... Ficar um pouco mais igual ali. Não estou dizendo que isso está certo, que isso está errado, estou dizendo que esse pessoal arrumou uma forma. Então, para esse candidato, né, novo, fiscalizador, coisa e tal, que sabe utilizar as redes sociais como ninguém, esse pessoal conseguiu aparecer, conseguiu se sobressair e conseguiu, inclusive, bater aqueles que eram celebridades e tinham mandato eletivo. Então, os candidatos também precisam buscar formas de aparecer. Eu tive clientes que não fizeram praticamente material gráfico nenhum. Só utilizaram a rede social. Focou ali. Praticamente tudo que arrecadou foi para a rede social, foi para impulsionamento e trabalhou ali. O próprio Bolsonaro, na eleição que ele foi eleito, ele focou em rede social, né? E teve um resultado sim, foi eleito. Proveitoso, foi eleito. Então, assim, a Justiça Eleitoral ela precisa buscar essa isonomia, não necessariamente ela consegue com essa quantidade de restrições, e ela joga para o candidato essa incumbência de, dar um jeito aí de aparecer. Eu tenho uma crítica, aí é uma crítica mesmo, não é nem na eleitoral, é na nossa classe, na nossa própria legislação da OAB, que vai por esse caminho aí. Porque hoje, a partir do momento que ela restringe a questão do marketing para o advogado como um todo, com aquele viés antigo que existia, não, nós não podemos liberar o marketing porque quem já está lá em cima vai se sobressair sobre os que estão começando. Isso hoje inverteu, né? Aquele que está começando, se ele tivesse a possibilidade de fazer esse marketing um pouco mais agressivo, ele conseguiria sair de um patamar baixo para poder pelo menos se igualar com quem já estava em cima. Concordo. Só que a gente não analisa isso, pelo menos nem se vê discussão para poder reformular isso, apesar que a OAB soltou acho que um enunciado, alguma coisa, uma resolução um tempo atrás regulando esse tipo de atividade, mas ainda patina, né? E da mesma forma, a Justiça Eleitoral não consegue botar em pé de igualdade esses concorrentes. No que toca à OAB propriamente dito, concordo contigo, eu acho que a OAB tinha que restringir menos a nossa postura enquanto marketing jurídico. Uma coisa é coibir a concorrência desleal. Perfeito. Né? A outra coisa é você proibir que o advogado apareça. Né? Porque, sim. Veja, a gente vai fazer uma postagem nas nossas redes, a gente tem que ficar pensando, isso pode, isso não pode. Isso não eu pode, vou levar uma representação, e isso é muito ruim. Né? E, infelizmente, não só na OAB, mas os órgãos de classe, de uma maneira geral, estão buscando restrições de todo tipo. Você vê, teve uma restrição agora recente dos nutricionistas. O nutricionista não pode mais divulgar o resultado de um paciente. Absurdo. Nós somos medidos pelos nossos resultados. Claro. Eu acho que isso ninguém discute isso. Se você for promovido na sua empresa, você foi promovido pelos seus resultados. Perfeito. Se você alcançar um sucesso, você conseguiu pelos seus resultados. Um atleta, etc. Qualquer pessoa consegue algo pelos resultados. E aí você não pode divulgar os seus resultados. Pois não tem nenhum sentido. Não faz sentido isso. É o seu resultado que vai fazer você se desenvolver, você crescer, você evoluir. Não, eu sou obrigado a me calar dos meus resultados.
Eu concordo que precisa ter regra nessa Sim, forma de aparecer, né? Às vezes eu vejo lá, às vezes ex-alunos meus recém-formados colocando print de decisões decisão. Precisa procedentes. precisa ter É, uma regra. tem que ter um Sim, cuidado, né? Mas proibir a gente de ser visto, né? Proibir a gente de divulgar aquilo que a gente faz, né? Com ênfase na captação. tá ficando para trás. Infelizmente, o órgão de classe está ficando para trás porque a tecnologia está aí, isso não vai mudar. Exato. A rede social não vai acabar, né? E a nova forma de se divulgar é por elas. Então, enfim. Mas eu entendi essa questão da justiça eleitoral. Eu fiz um paralelo aqui um pouco fora do tema, mas porque também vejo essa questão de desigualdade aí para quem está começando. E eu bato muito nisso, Desabafamos. desabafamos, né? Eu preciso que quem está começando tenha o campo aberto, o mar aberto, para É. poder brigar aí da mesma forma com os outros. Doutor, tem uma pergunta aqui que trata justamente dessa questão da tecnologia que antigamente já se discutia isso. Eu lembro que em uma eleição na minha cidade, uma vez, uma candidata colocou um telão, ela botou um telão na praça central da cidade com uma bomba queimando o pavio e contando em dias, acho 3 dias aquele pavio queimando, porque quando estourasse ela ia soltar para a cidade uma notícia do concorrente dela, uma notícia que ia derrubar a campanha Bombástica. bombástica, né? Eu botou o telão lá e ficou lá, a bomba queimando até estourar. E depois a notícia foi ver, parece que era mentirosa, era montagem, era uma denúncia falsa, etc. Hoje a gente tem os chamados deepfake, que é a inteligência artificial, que é você ir lá botar a cara de alguém falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, para poder tirar a credibilidade daquele concorrente. Eu entendo a justiça coibir isso, mas aí surgiu aquela outra questão, a do deepfake do bem, que você não usa para denegrir ou para desacreditar o concorrente, mas sim para se beneficiar. E a justiça também veio e proibiu isso. O que o doutor acha sobre isso? Vamos lá. De uma maneira bastante simples e objetiva. A Justiça Eleitoral tem 2 pontos aí que ela se preocupa. Primeiro, ela não permite a propaganda negativa, seja pela IA, seja da maneira que for, a propaganda negativa é proibido. Então, você não pode ficar fazendo propaganda negativa do seu adversário, sobretudo com notícias falsas. Segunda coisa, a justiça eleitoral não permite que o eleitor seja ludibriado. Ele não pode ver uma propaganda eleitoral e achar que aquilo é uma realidade quando na verdade não é. Então, com base nessas duas premissas, a justiça eleitoral ela vai regulamentar a propaganda e a utilização de inteligência artificial, a deepfake, enfim, tudo isso. A inteligência artificial nessas eleições, ela é uma novidade. Nós vamos, dentro dessa eleição, saber como que ela vai ser utilizada e, sobretudo, nós vamos saber como a justiça eleitoral vai encarar os fatos que chegarem até ela para julgamento. Nós já tivemos um interessante que foi durante as convenções, que o Bolsonaro preso, não podia gravar, não podia, né, fazer uma gravação, enfim, utilizaram uma IA, né, uma imagem dele. Foi dito para o eleitor, para os presentes que aquilo ali era uma IA, mas havia uma IA com a imagem dele mandando ali uma mensagem, que evidentemente não era uma mensagem verdadeira, porque aquilo foi feito por alguém, talvez com a conivência dele, mas foi feito por alguém. Como que a Justiça Eleitoral vai se debruçar sobre essas questões? Não dá para saber ainda. Penso eu, é uma opinião, que a Justiça Eleitoral vai ser bastante restritiva também. Tá? Vai ser bastante restritiva também. E em relação à propaganda negativa, ou seja, a deepfake, além da consequência eleitoral que já existe, isso pode descambar também para consequência criminal. Então, o candidato que utilizar isso dessa maneira, ele tem que estar ciente de que ele pode ter responsabilização eleitoral, ele pode ter responsabilização criminal. Na eleitoral, a depender daquilo que ele fizer, ele pode, inclusive, praticar um abuso. Uhum. Né? Porque se você utiliza, por exemplo, dinheiro, sobretudo do FEFEC, por exemplo, para fazer uma deepfake, você vai tomar um abuso na cabeça, que dá uma inelegibilidade de 8 anos. Então, eu penso que a justiça eleitoral, vamos ver, não dá para saber Sim. ainda, mas penso que a justiça eleitoral vai ser bastante restritiva e rígida com a utilização da IA, sobretudo com a má utilização da IA durante as eleições. E vou colocar um problema aqui. Na situação sua, tá lá assessorando diversos candidatos, e a gente tem, isso acontecia, e eu acho que vai continuar acontecendo por muitos anos, de repente chega ali uma notícia para o candidato, olha, eu tenho uma gravação do meu concorrente,
eu tenho um vídeo do meu concorrente acontecendo isso, passando por isso. E aí, como é que você vai saber se aquilo é verdade ou mentira? Se aquilo é um uso de IA, se não é um uso de IA, se usa na campanha, se não usa. Eu acredito que a orientação vai sempre ser por não usar, porque você não tem como ter aquela certeza. Mas imagina uma situação dessa. Como agir nisso, nesse caso? Ó, e no meu caso, né, enquanto advogado eleitoralista, eu tenho um contrato de prestação de serviço com o meu cliente, com o candidato, e nesse meu contrato eu tenho um capítulo que rege a utilização de informações que chegam até mim. Então, toda a responsabilidade pela veracidade do conteúdo daquilo que ele me entrega é responsabilidade dele. Tudo que eu vou fazer com aquela informação que chega para mim é responsabilidade dele. Eu faço um termo de anuência, de concordância de que eu estou fazendo aquilo com consentimento e a pedido dele. Então, se chega. Sua pergunta é: se fosse comigo, se chega para mim uma imagem dessa, que eu não tenho condição, não sou perito de Sim, saber se se é aquilo é verdade ou não. verdadeiro ou não. Se o meu cliente, candidato, está dizendo para mim, ó, é verdadeiro, eu quero que você entre com uma ação por conta disso, representação, AIJAIME, enfim, eu quero que você tome uma medida em relação a isso. Ele se responsabilizando pelo conteúdo e pela consequência da atividade jurídica que eu praticar, eu faço, não tenho problema nenhum com isso. Agora, se for uma gravação que qualquer um consegue identificar que aquilo é uma IA ou coisa do tipo, aí evidentemente que eu falo, não, isso aqui a gente não vai utilizar. Eu confesso para você que às vezes eu brincando com meus filhos, vendo ali no Instagram, minha filha fala assim, pai, isso é IA. E isso me assusta um pouco porque eu não consigo identificar. Não consegue Mas a identificar. minha filha de 12 anos consegue identificar. Enfim, esse é um ponto delicado que nós vamos ver nas eleições desse ano. Então o candidato tem que tomar muito cuidado e o advogado eleitoralista ele tem que ter muita responsabilidade naquilo que ele vai fazer com a informação que chega para ele. Entendi. E a questão da rapidez da informação, porque hoje se divulgar uma coisa dessa é muito rápido a propagação. Como que atua, vamos supor, o doutor atuando pro lado de quem foi acusado, de quem teve aquela informação ali contra si, para tentar diminuir o dano que aquilo causa. Como faz? Como que isso acontece ali na prática? Porque a gente sabe, tem os prazos, etc., mas você colocar algo hoje, se demorar 5 horas, de repente o dano é imenso. A gente ouve falar, às vezes, o crime não compensa, não é? E eu vou dizer algo aqui que talvez eu seja cancelado. No direito eleitoral, às vezes o crime compensa sim. Vou te dar um exemplo. Você não pode fazer propaganda eleitoral antecipada. Você não pode pedir voto antes do dia 16 de agosto. Tem um partido muito grande aqui no Brasil que já em 2 oportunidades, antes do dia 16 de agosto, pediu voto para o candidato. E tomou uma multa de R$25 mil, que eles pagaram sorrindo. Que não... Levou o candidato no programa do Ratinho, falou, candidato, vota nele. Multa de R$25 mil, valeu a pena? Sim. Discurso de 1º de maio, aquela multidão, esse aqui é o meu candidato, vote nele. Tomou uma multa de R$25 mil, valeu a pena? Valeu a pena. Por que eu estou te dizendo isso? A depender do estrago que essa informação falsa pode gerar no resultado da eleição, eu não me surpreenderia de candidatos utilizarem ainda assim, porque sabe que uma vez que soltou, amigo, sua lastra, você não tira nunca mais. Né? Se for sei lá, um videozinho de WhatsApp que seja. Aquilo ali, uma vez que soltou, nunca mais se segura. Você não sabe de onde vem, você não sabe quem manda, quem remete. Então, a depender do estrago que isso pode gerar, eu não me surpreenderia se o candidato falar, não. Pode ir, porque a sanção é mínima. Ou a sanção é mínima, ou nem vem, às vezes porque você não consegue saber de onde veio. Solta através de um número, um chip, às vezes do exterior. Você não consegue nem responsabilizar o próprio candidato. Exatamente. Não, porque na justiça eleitoral, para você responsabilizar o candidato, você tem que demonstrar que ele tinha o prévio conhecimento daquilo. Né? Não basta você falar, ele foi beneficiado, eu vou punir ele, mas pera um pouquinho. Sim. Né? Se ele não participou daquilo, não praticou aquilo. Então, às vezes, diante de uma informação falsa dessa, você pega. É lógico, estou conjecturando uma situação trágica, né? Você pega um candidato, pega um chip, às vezes do exterior e tal, disparou aqui, isso é pólvora. Isso alastra e não volta nunca mais. Então, às vezes, isso pode acontecer
Já vimos acontecendo uma medida muito, muito, muito menor do que uma situação dessa, até porque não existia isso à época, mas é possível de acontecer. Entendi. Tem uma regra agora, né? Que eu acho que tem uma janela de 48 a 72 horas antes do pleito que não pode usar nada de IA, né? Eu não lembro agora de cabeça o período, mas salvo engano são 72 horas, Pra poder né? não. A campanha eleitoral ela pode ocorrer até o sábado, né? Até no sábado pode ter campanha eleitoral, mas nas últimas 72 horas começa a ter algumas restrições. Propaganda em jornal circular, né? Uhum. Já é proibido, os impulsionamentos também ficam proibidos num período já próximo do dia da eleição. Entendi, entendi. É, essa eleição de 2026, nós temos aí desde 2018 uma polarização que eu, pessoalmente, digo que ela sempre existiu, polarização. Porque eu acho que toda polarização para eleição faz sentido. Porque quando você não tem polarização, você tem alguém que se destaca. Sim. Se não tem polarização, vai ter alguém sempre lá na frente. Então, desde quando eu me conheço por gente, sempre teve polarização. É que começou essa discussão. Não pode ser polarizado, não pode. Mas sempre foi. Pelo menos Só eu me ficou mais recordo. acirrado, Só né? ficou mais acirrado. Eu só acho que ficou mais. As cartas ficaram mais na É. mesa, né? E aí, ontem eu estava lendo um artigo sobre a questão dos debates, porque nós tivemos um debate domingo passado e que nenhum candidato praticamente apareceu. Foram 3 candidatos lá de todos que foram convidados. E aí o artigo falava justamente de uma regra para poder obrigar o candidato a participar em debate. O que o doutor acha disso? Obrigar, não é nem ele participar do debate, é que a natureza do debate seria levar para a população de uma forma mais ampla Uhum. o que o candidato tem a demonstrar. Exato. Então era proteger essa informação e não aquela obrigação de ir ao debate para ser confrontado. Mas na visão do doutor, seja na questão constitucional, na questão eleitoral, o que o doutor acha dessa especulação? Eu vou te dar uma opinião, tá? E aí, como eu digo em sala de aula, quando eu falo para o aluno, tô dando uma opinião, significa que eu tô certo. Na minha opinião, o debate deveria ser obrigatório, doutor. Tá. O debate deveria ser obrigatório por quê? Qual que é a finalidade do período eleitoral? A divulgação do candidato e as suas propostas para os próximos 4 anos. O candidato ir para o horário eleitoral gratuito, ir para sua rede social, fazer material gráfico e dizer para o eleitor aquilo que ele pretende, é fácil, porque não há o contraponto. O debate traz exatamente esse contraponto. E é no debate que a gente consegue verificar se aquilo que aquele candidato está propondo tem algum fundamento, tem alguma base, se ele consegue sustentar aquilo que ele defende. Então eu penso que o debate ele é fundamental para a democracia e para o conhecimento do eleitor daquele candidato que se expõe. Penso eu que, diante disso, o debate deveria ser uma obrigatoriedade. Penso eu que deveria ser até uma condição da candidatura. Se não participou do debate, não vai poder ser candidato. Eu seria rígido. A justiça eleitoral é bastante rígida com um monte de coisa, mas nisso ela é flexível. Né? Então, teve um candidato, não vou dizer o nome, falou assim, não, eu não vou no debate porque, a depender do que me perguntar ali, eu posso perder voto. Não, mas pera um pouquinho. Mas então tem alguma coisa errada, né? Se você vai perder o voto por isso... Não tem sentido. O outro fala, não, eu não vou no debate porque eu sou o fulano do Brasil e se eu for, eu ali estou respondendo como uma instituição e não como candidato. Percebe? Isso esvazia a democracia na medida em que você só vai ter acesso à informação que ele quer que você tenha acesso. E aí fica muito fácil para o candidato e prejudica para o eleitor. O voto é obrigatório. A gente tem uma série de obrigações decorrentes do direito eleitoral. E por que não o debate não pode ser uma obrigatoriedade? Então, na minha opinião, eu insisto, é minha opinião, eu posso não estar certo, o debate é importante e o debate deveria sim ser obrigatório. É candidato, tem que ir no debate. E digo mais, doutor, o senhor sabe que no debate, alguns candidatos pequenos, porque não tem representação, não têm o direito de ir participar. Eu acho que tem que ter. Todos são candidatos, todos têm o direito de ir lá se expor. Ponto. Exatamente. E aí as emissoras, enfim, eles que dão brincando, se vira nos 30 e mexe nisso. Em vez de começar o debate 10h30 da noite, igual de algumas emissoras, começa antes. Percebe? Enfim. Então eu penso que o debate é importante e deveria ser tratado como algo importante. E na medida em que você tem o debate esvaziado
e fica aquele monólogo como nós vimos aqui, aquilo não serve de absolutamente nada. Eu vi um comentarista, acho que hoje cedo ainda, dizendo que os maiores vencedores do debate de domingo foi quem não foi. Pois é, É percebe? absurdo isso, né? Pois é. A gente tem essa visão, né, de quem venceu o debate, né? Quem venceu o debate. E aí, na medida em que aqueles que estão mais bem colocados não vão no debate, serve para quê aquilo? Não cresceu, não diminuiu, não mudou nada, não acrescentou em nada na eleição como um todo, né? É porque assim, o debate, doutor, é que assim, expõe o candidato, porque ali ele vai ouvir aquilo que ele não quer. E aí a gente consegue analisar como que ele se põe perante a crítica, não só como técnico, como político, até como pessoa. Lembra do Datena dando uma cadeirada lá no Marçal? Ou seja, uma pessoa que tem um descontrolado. Percebe? É importante você ter essa visão daquele candidato que você tem uma certa simpatia. Seja no momento de tensão ou no momento de paz. Ele Exato. precisa entender que, ainda mais numa eleição tão importante que é para presidente da República. Exato. Né? Eu fico triste de ver que o debate está cada vez mais perdendo espaço, perdendo credibilidade. Isso não é de hoje. É que até a eleição passada só não ia no debate o candidato à reeleição. Repara. Então, o candidato à reeleição não ia no debate. Ele dizia, não, eu não vou porque agora eu sou prefeito, agora eu sou governador. E eu já tenho uma segurança aqui, eu só tenho a perder. E ele dizia também, não, eu não posso ir lá porque eu já sou governador, já sou presidente, já sou prefeito, e se eu participo do debate, eu vou ser atacado como instituição e não como candidato. Até tem aí algum fundamento. Agora não, agora você tem, no caso da nossa eleição, você tem o candidato a presidente e o seu principal adversário não participando do debate porque é filho do ex-presidente, e um negócio absolutamente despropositado. Eu realmente ainda não tinha analisado desse ponto a questão da obrigatoriedade, mas faz total sentido, porque se o momento é para expor e apresentar a pessoa que está ali pleiteando um cargo tão alto, nada mais importante do que ser confrontado, né? Eu acho que o confronto que faz você demonstrar sua estrutura, seja emocional, seja de conhecimento também, né? Imagina você questionar uma pessoa que todo mundo acha que é boa, mas não consegue concatenar duas ideias ali, e você fala, pô, como que eu vou botar essa pessoa como prefeito, como governador, como presidente? E, doutor, volta no passado um pouquinho, da época que a gente era um pouquinho mais jovem. Às vezes a gente ficava esperando o debate, né? E era um momento importante, as pessoas paravam para assistir o debate. Né? Aquilo, de fato, influenciava no voto. Quantas e quantas vezes a gente não via uma mudança nos rumos da eleição depois do debate da Globo, que era o último? Sim. Né? Porque aquilo era de fato importante. Aí agora pensa, com o passar do tempo, a política tem perdido credibilidade. Os políticos têm perdido credibilidade, o que é muito triste. Por conta disso, as pessoas estão perdendo interesse no debate. Aí, de um tempo para cá, o debate passou a ser de interesse de novo por questões jocosas. Sim, Padre Kelmo, Padre Kelmo, aquele outro lá, Daciolo. Então, a gente não, né? As pessoas começaram a olhar de novo para o debate para rir. Esperando essas situações, né? A pessoa, ela deixou de ir pro debate para ouvir ideias, propostas, e sim essas situações. E agora ninguém mais quer assistir o debate porque não vai ninguém. Percebe? Então, assim, a democracia perde com isso. Sim. A democracia perde com isso. Por quê? Porque, eu insisto, o período eleitoral serve para o candidato se mostrar. E é muito fácil para o candidato se mostrar passando para o eleitor apenas aquilo que ele quer que o eleitor veja, sem o contraponto. Você entra na rede social do candidato A, do candidato B, só tem coisa boa ali. Coisa boa, não tem nada de ruim. Você não tem um embate. Né? E o embate é importante. Sim, sim. Uma outra questão que eu também sempre converso, escuto dizer, e muita gente questiona ou não, é a questão da obrigatoriedade do voto. Que todo mundo é obrigado a votar. Entretanto, se não votar, a pena é uma pena irrisória. E aí a gente tem visto aí nas últimas eleições um número muito grande de abstenção e voto nulo. E que eu não sei se é alguma medida ou se algo precisa ser feito, ser mudado, para que, senão vai chegar um momento que nós vamos ter menos eleitores, né? Então nós vamos ser governados por poucos que foram lá e fizeram direito ao voto, do que a quantidade de cidadão que a gente tem no Brasil. E aí, doutor? A questão da obrigatoriedade do voto, eu penso que ela é cultural. Nós ainda não temos uma sociedade culturalmente pronta para o voto facultativo. E por quê? E, de novo, é uma opinião. Porque nós vivemos um descrédito da política.
Ah, não vou votar em ninguém, não vai mudar nada, é tudo igual. Quantas vezes a gente não ouve isso? Ah, todo mundo vai roubar. Eu acho que se falar com 10 pessoas, 8 deve falar mais ou menos a mesma coisa. Exato. Então, considerando que grande parte da população tem esse pensamento, o voto precisa ser obrigatório porque senão essa pessoa não vota, né? E aí a gente vai ter um governo de poucos, até porque vamos lembrar que para a justiça eleitoral o que conta é o voto válido. E o que é o voto válido? São os votos conferidos a um candidato ou a um político desconsiderados votos brancos e nulos. Então, se você tiver uma eleição, vou dar um exemplo absurdo, em que apenas numa cidade com 200 mil eleitores, apenas 10 vão votar. Esses 10 vão eleger o prefeito. Percebe? Então, a gente precisa dessa obrigatoriedade porque a gente, culturalmente, não chegou no ponto ainda de permitir o voto facultativo. Tá? Essa, de novo, é uma opinião que eu tenho. Em relação à penalidade, né, entre aspas, de não votar, é uma multa de 3 e poucos reais, realmente não faz diferença nenhuma. A grande penalidade é para quem quer tirar passaporte, que não consegue, um funcionário público que pode, se passou no concurso, não toma posse, ou pode até perder, a depender da situação, o cargo que ocupa porque não votou. Né? Mas, enfim, a Justiça Eleitoral ela impõe uma obrigatoriedade, mas a consequência do não votar é mínima. E não votei, também para resolver isso é fácil demais, né? Pela internet, pelo aplicativo. Entra lá, faz, paga a multa. Você já resolve. Aí pagando a multa, inclusive para passaporte, funcionário público, aí resolveu o problema. Está resolvido o problema. Né? O que eu penso que a gente precisa trabalhar? Isso vai demorar, isso é a longo prazo. De novo não, né? É trabalhar a credibilidade da classe política para que a gente tenha o interesse em votar. E pode parecer absurdo o que eu vou dizer, mas a nossa democracia ela é recente. Ela é de 88, sim. Então assim, nós ainda estamos construindo esse caminho. Eu sou otimista, eu espero que esse caminho um dia. O problema é que essa construção está sendo realizada por pessoas que não estão sabendo construir, podemos dizer assim. Pode. Tá? Ao invés de estar fazendo tijolo por tijolo, eles estão destruindo. A cada eleição parece que vai minando ainda mais a vontade das pessoas em participar disso, né? Exato. Enfim, então o eleitor, diante desse descrédito, às vezes ele não vai votar porque é fácil de resolver, ou às vezes vai votar, não acredita em ninguém e vota o nulo, e às vezes vota em branco. Aliás, se me permite, é até importante o alcance de vocês para a gente também desmistificar uma mentira que toda eleição tem. Se tiver 50% mais um de votos nulos, anula a eleição. Isso não é verdade. Eu ouvi falar isso várias vezes. Isso não é verdade. A Justiça Eleitoral entende o voto nulo sob dois aspectos. Você tem a manifestação apolítica do eleitor. Ele sai da casa dele, ele vai na urna e coloca um número inexistente para dizer: Justiça Eleitoral, eu, ciente da minha obrigatoriedade, vim aqui, votei, mas não quero votar em ninguém. Então ela está meio que... Expressou a vontade. Isso, ela tá expressando a sua vontade de não votar em ninguém. Esse voto nulo, decorrente dessa manifestação apolítica, não anula a eleição nunca. Jamais. O que pode anular a eleição? Imagina um exemplo. Eleição para presidente. O candidato A recebe 50% mais um dos votos. E por algum problema eleitoral, uma AIGE, uma AIME, um problema no registro de candidatura, o registro dele é indeferido ou o diploma dele é anulado. Aí sim, esses 50% mais um desses votos que esse candidato recebeu são anulados. E aí, por conta dessa anulação desses votos, aí você anula a eleição. E aí tem que ter outra eleição. Aí tem que ter uma nova eleição. Antigamente, o segundo assumia. Isso mudou, agora você tem que ter uma nova eleição. Então, essa coisa de vamos todo mundo votar nulo porque a justiça eleitoral vai ter que fazer. Não, isso não anula a eleição. Só anula a eleição a anulação dos votos decorrente de uma ação judicial que eventualmente torne nulos os votos que um determinado candidato teve. Tá. Doutor, uma outra coisa que também foi muito debatida, eu acho que eu ainda acredito que isso vai voltar em algum momento a se discutir. Pode ter parado um pouco porque fizeram, não vou dizer perseguição, mas fizeram um controle de narrativa, vamos dizer assim. A questão da impressão do voto, da urna eletrônica com a impressão do voto. Eu já escutei de diversos lados a explicação. Na minha concepção, a explicação de quem disse que seria importante ter ali
uma forma de auditar esse voto impresso daquela forma que eles falaram, sem o eleitor ter contato com aquele papel, que ter tudo aquilo ali, eu pensei que faria até sentido. Mas, inclusive, temos diversas pessoas que alguns anos atrás apoiavam isso extremamente e, de repente, do nada, não apoio isso está perfeito. O que o doutor acha, olhando pela legislação, pelo que a parte jurídica e também a parte dos candidatos que o doutor atua aí constantemente? O que tem percebido sobre este assunto, que eu acho que agora deu uma baixada, mas eu acredito que a qualquer momento vai voltar a se discutir isso? De novo, vou dar opinião. Penso eu que esse descrédito que tentaram jogar sobre o sistema das urnas eletrônicas foi um desserviço para o Brasil. Minha opinião, tá? De toda forma, é um desserviço, é fato. Tá? É um desserviço para o Brasil. Penso eu que tentar jogar a responsabilidade no descrédito do sistema que organiza as urnas para justificar o resultado de uma eleição é algo muito ruim. Né? Penso eu que a solução que deram, que é o voto impresso, também não resolve nada. Porque então, bom, vamos auditar? Vamos. Como é que você pega todo mundo que votou ali para pegar o ticketzinho para ver se bate? Você não consegue fazer isso. Ou seja, a solução que deram também não é uma solução viável. A urna, ela é auditável. Ela é auditável. Por quê? Porque já fiz muito isso, né? Fiscal de eleição. Antes de começar a votação, você vai ali na sessão eleitoral, eles emitem uma espécie de um extrato que a gente chama de zerésima, que mostra que aquela urna está zerada. Não tem nada. Né? Quando termina, deu 5 horas, o presidente da sessão vai e emite de novo um extrato que consta todos os votos que teve. Lógico que não quem votou, mas todos os votos que cada candidato teve naquela urna. Inclusive, os partidos mais bem organizados colocam um fiscal em cada sessão e ele consegue uma espécie de apuração informal antes da justiça eleitoral. Porque ele já sai ali, ele já vai. Tem gente que já comemora antes de sair. Antes sai o resultado, sim. Tá? Então, assim, é perfeitamente possível de auditar, né, esse voto. Agora, se a gente for entrar na teoria da conspiração, de que quantas vezes eu já ouvi isso? A pessoa falar, eu votei no fulano de tal, mas apareceu a foto do outro. Aí a teoria da conspiração fica até difícil debater isso. Né, de debater uma situação desse tipo. Mas penso eu, e falo isso porque a OAB sempre me pede para participar das correições parciais, e eles mostram a urna, mostram o sistema, elas ficam todas lá lacradas, num galpão. É um negócio assim que, a não ser que tenha ali um complô geral ali contra o Brasil, penso eu que é muito seguro, é muito confiável o sistema das urnas. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem um sistema confiável de apuração dos votos. Perfeito. E para piorar ainda, o senhor deve se lembrar as eleições, teve uma, qual que foi? Acho que 2022, que demorou pra caramba para apurar. Não soltava nem a pau. 2022? Eu acho que foi. O Barroso, acho que era o presidente do então TSE. Foi 22. Ele era o presidente E todo mundo acostumado em sair rápido. E, era 11 horas da noite, estava zerado ainda. E aí, por conta desse problema sistêmico, aí esse discurso ganhou ainda mais, né, proporção, enfim. Mas eu sou absolutamente tranquilo em relação à segurança das urnas. E também é importante dizer que a Justiça Eleitoral, no ano eleitoral, alguns meses antes de começar o período eleitoral, ela convida a OAB, Ministério Público, vários órgãos de classe, para ir numa apresentação do sistema, de como funciona, ou seja, é tudo muito transparente. Então, penso eu que jogar essa sombra de dúvida sobre o sistema é algo muito ruim. Só prejudica a democracia. Só. Show de bola. Uma última pergunta aqui para a gente, nosso tempo está indo. No trabalho da comissão na OAB com direito eleitoral, o que mais aparece ali para que atue ali como representante da OAB, que é algo que eu particularmente tenho algumas críticas à OAB em relação à representatividade que infelizmente nos anos ela diminuiu um pouco. A gente vê que antigamente a gente tinha uma participação da OAB em toda a discussão. Às vezes o prefeito ia discutir uma lei nova com a Câmara Municipal de uma cidade. Eles perguntavam o que a OAB acha disso. Isso diminui um pouco. Vários locais a OAB acabou se distanciando desse tipo de discussão. Mas ali, na sua comissão de direito eleitoral, o que tem aparecido que a OAB tem participado? O exemplo, o doutor já deu um aí que é participar dessa situação. Uhum. O que mais que a OAB atua nesse ponto? Deixa eu aproveitar a tua pergunta, abrir um parênteses, mandar um
uma saudação para a nossa presidente lá da OAB Campinas, a doutora Luciana, e já fazer um meia-culpa aqui. Eu estou devagar com a comissão, presidente, peço desculpas. Eu poderia ser mais participativo, eu vou ser, eu prometo. O que a gente faz lá na OAB Campinas? E eu preciso fazer mais. A gente faz palestras de direito eleitoral, obviamente, com o intuito de promover uma melhor difusão do direito eleitoral, não só para advogados, mas também para aqueles acadêmicos de direito que frequentam a OAB e querem conhecer um pouco mais da área. E muito importante, um papel que a gente tem lá na OAB Campinas, que é nas eleições municipais, promover uma série de encontros com todos os candidatos a prefeito. E lá, diferente do debate, é todo mundo. Todo mundo. Né? Então a gente recebe todos os candidatos a prefeito com uma pauta de perguntas iguais, não tem pergunta que favoreça um ou outro, e todos vão lá na OAB responder esses questionamentos, de modo a contribuir, evidentemente, com a democracia e com o discernimento do eleitor de optar por esse ou aquele candidato. Fora isso, a OAB participa das correções parciais, ou seja, a doutora Luciana me pede para acompanhar, e junto com o Ministério Público e o juiz da sessão eleitoral, da zona eleitoral, perdão, a gente toma conhecimento ali da estrutura física do prédio, da estrutura de pessoal, os processos que estão pendentes de julgamento, os que não estão, quantos foram julgados, quantos não foram julgados, enfim, tem um acompanhamento de perto. O relacionamento da OAB Campinas por meio da Comissão de Direito Eleitoral, junto à Justiça Eleitoral, é muito próximo, né? E é salutar, é muito bom que seja assim. Então, daqui 2 anos nós vamos ter eleição municipal, nós vamos ter de novo esse encontro com os candidatos, né? E aí, ao longo desse período, a ideia é continuar fazendo esses encontros de conhecimento do direito eleitoral, com palestras, debates, painéis, esse tipo de coisa, de modo a fomentar o direito eleitoral. Muito bom, doutor. Muito bom conversar com o doutor. É uma aula para a gente aqui, né? Falar um pouquinho de eleição, e eu acho que é um assunto muito importante, né? Doutor, se alguém assistir só esse episódio, o que o senhor queria que essa pessoa leve para essas eleições de 2026? Discernimento e responsabilidade. Avaliar bem os candidatos. Às vezes a gente brincou aqui, né? A pessoa, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Até hoje não criaram nem nada que não seja a política para fazer o bem ou o mal na vida das pessoas. A política ela é essencial, seja para o bem, seja para o mal. Então a gente precisa ter discernimento, sabedoria, porque o resultado das eleições desse ano vão nos impactar diretamente para o bom ou para o mal para os próximos 4 anos. Então é fundamental que o eleitor tenha discernimento e sabedoria e leve isso com seriedade. Ir para a urna sabendo que o numerinho que ele vai digitar ali é fundamental, não só para ele, mas para a família dele, para o vizinho dele, para toda a sociedade de uma maneira geral. Isso é fundamental, e isso tem que ser contínuo e tem que ser sempre. Show de bola, doutor. Eu agradeço a presença, agradeço. Obrigado por aceitar o convite. Sempre. Obrigado por esse bate-papo, a gente está sempre de portas abertas aqui, eu acho que é um assunto que se a gente ficar aqui 3, 4 horas vai ter assunto para falar muito, né? Tenho a menor dúvida disso. Doutor, fica à vontade, deixe seu último recado. Quiser falar o seu Instagram também para as pessoas te seguirem, fique à vontade. Eu agradeço muito sua presença aqui. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, estou feliz por isso. É muito bom poder falar sobre o direito eleitoral e só tenho a agradecer pelo convite e me disponho a vir sempre que solicitado. O meu Instagram é de Direito a Vinho. Lá, como o senhor brincou no começo, eu comecei falando tanto de direito como de vinho, sou sommelier, gosto muito de vinho, então tem esse nomezinho inusitado aí, de Direito a Vinho, então quem quiser seguir lá vai ter tanto coisa de direito como conteúdo de vinho. E, enfim, eu estou sempre à disposição e aproveito mais uma vez para mandar uma saudação para a OAB Campinas, a nossa presidente Luciana Freitas, e dizer que nós e a OAB, a Comissão de Direito Eleitoral, estamos sempre de portas abertas, sempre que solicitado. Muito obrigado, doutor. Agradeço a você que ficou até aqui, que assistiu o nosso episódio, o primeiro episódio sobre o Voitalks, sobre as eleições de 2026. Curta aqui o vídeo nosso, se inscreva no nosso canal, compartilhe, leve esse conhecimento para as pessoas próximas de vocês e fiquem aí, assistam os próximos episódios que nós vamos trazer alguns candidatos aqui a deputado estadual e deputado federal para poder bater um pouco
bater um papo sobre as eleições, sobre o que eles pretendem aqui da nossa região, que eu acho muito importante ter esse conhecimento aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Show de bola!